2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo várias e diferentes pessoas com várias e diferentes perspectivas sobre os temas que vamos aqui analisar. Estão bons? Eu acho que muda o governo e devíamos borrifar-nos nos oráculos. O que é que achas? Ótima ideia. Que é giro porque eu pedi-vos, mas afinal agora vamos falar deles ou não? Não. Mas eles estão lá. Eles estão lá e Mas estão não a é assim, passar. mas para que é que temos que falar Por sobre exemplo, eles? Maria, emblemática, porquê? Cá está. Não sabe, não responde. Zé Pedro Silva, general com medo, porquê? Não sabe, não responde. Havia o general sem medo, este é com medo. Olha, com quem Mas tem... estás com medo de quê? Já, Comprou um cão? já tens um cão e já tudo? vamos falar sobre isso. Uma cadela. Uma bicha? Uma cadela. Peço desculpa. Vidas fortes. Isso. Já vamos falar sobre isso, mas pronto, é um general com medo. Não é nenhum herói, é o anti-herói. Eu sinto que estás um bocadinho triste agora que há um novo governo. Porquê? Estás muito em baixo. Não, estou felicíssimo. Mas é por dentro. Certo. Joné, preguiçoso? Não sabia que eras Preguiçoso, ponto final. Pois. Então, para já sou, sim, mas foi uma escolha preguiçosa de oráculo, tal como foi preguiçosa a escolha do Primeiro-Ministro de mensagem de despedida. Eu estou um bocadinho farto destas coisas, tipo, obrigado, boa tarde, adeus. Então, Ok. boa continuação. Tá. As redes sociais trouxeram-nos para esta era em que a despedida de um Primeiro-Ministro se faz com obrigado, ponto, Pumba. tal como a marca de uma cidade se faz com Porto, ponto. Sim. É verdade. E eu acho um bocado. Mas o que te chateia é o caractere, o curto caractere ou a pontuação? Ambos. Lá, então e Coimbra B? Coimbra B, para mim, é um case study, não é? Já falámos sobre isso aqui. Várias Eu vezes, falo que é um dos temas é o meu filosóficos case do dia de study. Como é reflexão. que alguém... E quem é que pagou aquele serviço? Pá, um gajo que estava completamente farto e disse, vamos dar aqui um nome pomposo à coisa, para Coimbra B. Porque é que só pode ter sido esse o processo criativo. Não é um pomposo, acho que a ideia não é bem essa. Por isso mesmo. É alguém que se fartou disso. Não estou para lhe estar a chamar aqui Estação Biscaia Barreto. Podia ser, não é? Pá, então disse Coimbra B. Dá um nome. Não gostaste da fotografia? Eu achei a fotografia fantástica. Faz lembrar várias personagens. Sim. Há ali um lado bonacheirão, mesmo os tons, A fotografia é muito António Costa. mas parece um desenho É animado. das fotografias mais António Costa que eu já vi. Já a descrição não é nada António Costa. Ele nunca diria uma palavra O que é que achas que ele devia ter com escrito? força suficiente para ter um ponto final. Sei lá, constitucional. uma coisa assim. Adeus construção. Pronto, olha, vou fazer ao favor à Maria e vamos agora para o café. Vais fazer ao favor? Vou fazer ao favor. Vou fazer o favor à Maria de seguir para o café. Vamos lá. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, muda o governo e muda também, se quiserem, a forma gráfica deste novo governo. Vamos falar de logótipos, ou logos, ou como quiserem dizer, isto é livre. Zé Pedro Silva, uma pergunta muito direta, porque isto hoje não podemos perder tempo. Isto é um governo mais preocupado com a forma do que com o conteúdo? Obrigado. Nada. Exato. Obrigado, ponto. Não, eu não sei se é o governo, se é o que me preocupa mais, se são também as pessoas. Ou seja, é uma discussão... Isto fez-me lembrar, porque eu há muitos anos, trabalhei numa empresa pública, no início da minha carreira. Trabalhei numa empresa pública e eu passava-me completamente dos carretos. Trabalhaste e estás bem? Trabalhei, sim. Sobreviveste? Sim, foi uma boa experiência. Se eu dissesse onde é que já trabalhei. Mas eu ficava um bocado chocado com este tipo de coisas. Mas dão muita importância. Por exemplo, o Instituto de Meteorologia passou a ser IPMA. Que eu sempre... E até foi na altura da doutora Assunção Cristas. Porquê? Porque o Instituto de Meteorologia e Geofísica, que era o que era na altura, era preciso mudar tudo, logo, os nomes e tudo isso. Porquê? Porque era mar e atmosfera. Como se o Instituto de Meteorologia não pudesse também lá ter o mar e a atmosfera. Neste caso, o logotipo do governo voltou ao anterior. Voltou a imagem, porque não tinha a esfera armilar e aquelas coisas. Problemas de lana caprina. E coisas muito burocráticas e coisas muito insignificantes. Agora, os governos fazem isso. Também me parece que é uma... Quando passarmos para a parte da discussão e passarmos para a parte do discurso de Montenegro, eu acho que este é o começo do assédio ao eleitorado de Ventura, que é o mais nacionalista que se preocupa com estas coisas da treta.
Portanto, tu dizias se o governo... Eu acho tantas não sei se o problema é do governo, se é das pessoas, porque eu vi muita gente de facto a discutir aquilo com interesse. Sim, nós vamos ao site e vemos a vejo discussão do notícias. design. Até houve um vídeo do próprio designer. É completamente cagativo. Quer dizer, o logo do governo português podia ser o mesmo. Que até, olha como agora se faz, recuperar os antigos, os aviões da TAP que têm as imagens dos anos 70, as pinturas, aliás. O logo do governo podia ser o mesmo, desde que fosse um governo constitucional, não votos provisórios. É indiferente, mas nós temos muito, e eu digo nós, porque de facto somos questões culturais, há povos e culturas que ligam Eu muito acho que menos a devíamos estas voltar coisas. todos, símbolos da Primeira República, a bandeira da Primeira República, estava Tudo. despachado. Mas isso não é um bocadinho desconsiderar o trabalho do senhor que fez o novo logo? Não, porque tu repara, a partir do momento em que um governo decidiu mudar, para mim o outro anterior estava bem. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu desvalorizo o caso, e acho que em Portugal, mas nas empresas, e aí é públicas e privadas, não interessa, porque é uma questão cultural, lá está, não tem a ver com o facto do capital ser público ou do capital ser privado. A questão cultural. É alguém que entra novo, um diretor que entra novo e quer mudar a puta da imagem. Eu não estou a dizer contra os designers, só que os designers Toda a gente sabe que lá fora não se muda de imagem. Os designers... Não, tens aqui uma questão... É claro que se muda as imagens. Agora já não é isto só neste país. Mas há quem dê muito mais importância e que gaste dinheiro nessas coisas, e há quem dê... Os municípios portugueses estão sempre a mudar. Sim, queres ver os municípios em Inglaterra? Esta ideia de que entra um novo e tem que fazer uma imagem diferente, isto é tudo estúpido. Isto é tudo desperdício de dinheiro. E são coisas muito... O que eu preocupa são os governantes e as autarquias e os governos, são as pessoas que se preocupam com isso. Já mais preocupante. É de facto uma ideia estúpida andar sempre a mudar de marca, ou as pessoas... Isto é uma jogada de Luís Montenegro para ir a um tipo de eleitorado que se calhar não votaria PSD e começa a gostar destas coisas mais... Discussões nacionalistas, se quiseres, se calhar não é assim tão nacionalista, mas parece-me. É uma grande... É um grande gesto de cortejar do eleitorado idiota, que é para aí metade do eleitorado chega, para parafrasear Hillary Clinton. Mas... Deixaste de querer perceber que as pessoas que lá estavam agora ficam só com o rótulo de idiota, metade. Eu percebo, mas eu também percebo que as pessoas têm direito a ser parvas e a votar parvamente ou não. Certo, eu também então tenho não. direito a achar que é parva elas votarem parvamente. Certo, sim, sim. Estou um bocadinho cansado desta coisa politicamente correta do só perceber. Eu posso ir à televisão e aos jornais e dizer que os eleitores do PC são parvos porque votam numa coisa que morreu no Muro de Berlim. Posso dizer que os eleitores do Bloco são parvos, são contra a NATO. Os do PS... Não podes! Os do PS e do PSD que são parvos porque votam nos mesmos de sempre. Aliás, o líder do Chega pode dizer isto dos eleitores do PS e do PSD. Mas ninguém pode dizer que os eleitores do Chega são parvos por votarem num partido parvo. Acho mal. Acho que esta... Ponto final. Esta normalização do Chega eu sou a favor. Que são tão parvos como os outros Certo. ou piores. E este logo é parvo ou não? O regresso ao logo antes do novo? Acho parva a conversa. Porque é que os logotipos mudam? Mudam nas câmaras municipais e mudaram muito nos últimos 20 ou 30 anos. Porque o meio em que tu pões a tua imagem mudou radicalmente, não é? Tu tiveste que fazer em Portugal uma espécie de speedrun entre deixa aqui adaptar o meu logotipo da Câmara Municipal para poder ser impresso, para poder ir num fax, para poder estar num site, Claro. para poder funcionar para uma identidade digital e não sei o quê. Certo. Existe uma série de logotipos no governo em que a bandeira, os símbolos nacionais estão descaracterizados, nomeadamente nos carros da polícia. Lembrou-me hoje um amigo meu. Nos carros da PSP, a bandeira de Portugal está 3 tracinhos, um de cada cor. E nunca ninguém disse parece um micado isto, não é a bandeira. Como estes idiotas que dizem parece um ovo estrelado. Man, as coisas... lá está, as pessoas que não conseguem ir a um museu de arte moderna e acham... Eu agora também estou um bocadinho radicalizado porque ando a ler muito sobre as opiniões que os movimentos fascistas tinham sobre arte. E era tudo tipo... Deviam ser ótimas. Era tudo tipo, se não for um castelinho que eu consiga perceber que deu muito trabalho a fazer, não é arte. Ok.
E é esse tipo de estupidez que passa para este debate do logotipo. E depois é isto que é, não é o logotipo, tipo, agora mudaram o logotipo na conta do Twitter da República. Ótimo, espetacular, grande cena que o Luís Montenegro fez logo no primeiro segundo. É uma vitória fácil para ele, porque prometeu essa coisa parva e conseguiu fazer a coisa parva imediatamente, e muitas pessoas parvas concordaram com a parvoíce que ele fez. Agora, mudar as assinaturas digitais de todos os funcionários públicos, chatice do caralho, não é? Agora, de repente, mudar... Eu hoje fui... porque depois também há uma fonte, não é? A fonte também, mas isso não muda, ou muda também, ok. Não, é porque ao fazerem isto imediatamente, esquecem-se, eu fui ver hoje de manhã, antes de vir para aqui, todos os ministérios mudaram para aquele símbolo. Certo. Antigamente, cada ministério tinha um logotipo, o cara caro e estúpido. Todos os ministérios mudaram para aquele símbolo e estão todos com aquele símbolo ainda. Porque o que é que vou fazer agora? Vou recuperar aquele símbolo do Ministério da Saúde, que eram dois vultos, um encarnado e outro azul, um encarnado e outro verde, meio assim. Não, mas entretanto, tudo o que tu gastaste com o símbolo antigo desses ministérios vai tudo para... Por isso é que eu dava o exemplo das empresas. Isto custa numa empresa, isto custa centenas de milhares de euros. A mudança toda do chamado estacionário é um custo elevadíssimo, não é uma brincadeira. É um e portanto, tudo isso dos ministérios, isto custa dinheiro. Mas era aí que eu estava a ir, ainda bem que concluíste o meu raciocínio. O que é isso que é? Agora, como é que é? Criou-se esta coisa, isto custou 75 mil euros, uma identidade gráfica para o governo inteiro, não é caro. Não é uma coisa, não é o fim do mundo de caro, nem pouco mais ou menos para quem trabalha numa empresa alguma vez na vida, que estas pessoas que, pronto, chamam ovo estrelado a isto, provavelmente nunca trabalharam numa empresa que tivesse dinheiro para mudar de imagem, mas quem trabalha sabe o que é que isto custa. E sabendo o que é que isto custa, não acha aquilo... É uma simplificação como qualquer outra. Já se simplificaram coisas muito mais relevantes para este país, nomeadamente o símbolo do Sporting. E pá, acontece, é a vida, é a modernidade, acontece. Eu também percebo que as pessoas de clubes com adeptos, pronto, um bocadinho mais alinhados com esta parvoíce e que não têm os logotipos atualizados desde 1910, não percebam isto, mas nós sportinguistas conseguimos perceber bastante bem. Nós os quatro. Sim, que isto se faz Não com tranquilidade. Maria, o que é que pensas sobre esta polémica? Tenho certeza que querias imenso falar sobre isto. Penso que é uma estupidez. Completa, mas a quem é mais estúpido então? É uma estupidez, mas não uma parvoíce. Há aqui... É uma estupidez e uma parvoíce e desnecessário. E não percebo como é que isto é uma das primeiras grandes prioridades do novo governo e do novo primeiro-ministro. A prioridade não foi, nem conseguiram, nem estava planeado. Reparem, o novo logotipo foi feito para ser impresso a uma escala reduzida e para ser usado em ecrãs. E, como objeto impresso, tem um sistema de cores que poupa tinta, que é mais ecológico, mais barato e mais eficiente. Portanto, é só estúpido terem voltado ao logotipo antigo, quando efetivamente este era mais eficiente a todos os níveis. E é uma identidade de um criativo, não choca ninguém, mas pronto, se querem voltar às armas e aos brasões, está de acordo com um governo que também propõe retrocessos como o serviço militar obrigatório e coisas do género. O governo não propôs nada disso. Não foi o governo, foram pessoas próximas. Mas todos os governos mudaram a sua imagem. É preciso, ou seja, nós podemos entender que a discussão é mas inútil, mas todos fazem. Sim. Mas neste caso muda-se a imagem voltando ao que estava ao anterior. Não sabes, agora eles fizeram isso ontem, e agora vão fazer uma deles que não sabem. Curiosamente, eles, com este disparate do reescrever a história, é isto, não é? Eles voltaram para o do António Costa, que era aquele também símbolo, é do António Costa. Sim, aquele símbolozinho, Aquele... que já o símbolo vem do Passos, mais ou menos igual. O que é diferente do António Costa para o Passos e o que mudou de um para o outro é que no Passos dizia Governo de Portugal e no António Costa dizia República Portuguesa. Exatamente, para ser mais abrangente. E portanto, agora voltaram para trás, mas só voltaram a uma casa. Portanto, continua a ser revisionismo do Passos, mas pronto. Que é para ter a esfera arbelar. Agora vai ser Portugalinho. Acho tão estúpido. Acho mesmo... Mas é que o tramado aqui foi uma coisa estúpida e isto é giro para o resto da governação de Luís Montenegro, que é, ele disse uma série de coisas na campanha para ver se acontecia alguma coisa, pronto, e ganhou por 50 mil votos, e ganhou, mas eu acho que ele não estava bem com a ideia de que ia conseguir
chegar lá, não é? Portanto, Agora vai ter que cumprir de algumas repente, coisas. tem que cumprir. Esta é fácil de cumprir, não é? Este foi um tweet que ele fez e depois teve que cumprir. É rápido, vai, pumba, muda. Rápido, quer dizer, rápido mudar a imagem de perfil do Twitter. Daqui para a frente isto vai ser uma chatice que se calhar vai custar mais dinheiro do que os 75 mil euros do senhor. Certamente. 75 mil euros é no Ministério. Imaginem a vergonha que isto vai ser, porque esta marca concorreu a uma série de prémios de design internacional. Imaginem a vergonha que isto é daqui a 3 ou 4 meses se este gajo ganha um prémio internacional de design. Exato. E a malta de repente faz isto, ou seja, o símbolo da República ganhar um prémio internacional de design não é uma notícia, não é? Mas o símbolo da República que foi cancelado ganhar um símbolo internacional de design é capaz de ser uma Estou a notícia. imaginar a cara do designer. Tipo, Se eu fosse um gajo do The Guardian ou qualquer coisa, escrevia uma coisa sobre isto. Tipo, Portugal ganha coisa de design com um símbolo que já não usa. funny story from Portugal. Eles tinham bons argumentos para continuar com aquilo. Bastava dizer, isto não tem a esfera, devia ter, mas eu até gosto disto. E depois até tinha um bom argumento que era, olha, foi uma coisa que o governo António Costa fez. Por exemplo... Está tudo bem explicadinho. Ou diferente, nós não vamos ser como o António Costa. Não vamos andar a mudar tudo quando tomamos olha, posse. isso era bem pensado. Havia tantas Havia hipóteses tanta para, coisa. para não estarmos Tudo a por causa cair de uma neste esfera, ridículo. pá. Tudo por causa de uma esfera. Olha, só o facto de nós estarmos aqui a discutir isto Mas isto também é o café, a gente a seguir é que Lá vai está, trabalhar. pelo quão ridículo isto é. Nós pusemos isto no café porque somos pessoas com noção do Obviamente. Exato. Nós agora vamos para outras esferas políticas e perceber como é este novo governo do Luís Montenegro. Vamos lá à nossa reflexão. Vamos refletir. Muito bem, ontem tomou posse o novo governo liderado por Luís Montenegro. Vamos falar aqui das 17 novas caras, mas também do discurso do novo primeiro-ministro. Zé Pedro Silva, Luís Montenegro falou de várias coisas, houve gente que gostou do discurso, certamente que pode ter havido quem não gostasse, mas ele falou de pedir que não existam forças de bloqueio, uma expressão até que já não vi há algum tempo. Pediu um consenso político, por exemplo, contra a corrupção e garantiu, ou pediu, ou avisou que este governo é para durar 4 anos e meio. Nós já vamos analisar os ministros, mas podes entrar por aí se quiseres também, as 17 novas caras, mas o que é que te pareceu? Analisa só uma ou duas. Temos um primeiro-ministro ou não temos um primeiro-ministro? Ele demonstrou-te confiança para o que aí vem? Isso temos um primeiro-ministro, isso aí é uma questão factual. matéria de facto. Ponto final. Eu gostei bastante do discurso. E quando eu digo gostei bastante do discurso, não é mesmo aquilo que eu, se eu estivesse no lugar dele, também era aquilo que eu dizia. Não é nesse sentido. É no sentido de achar que é um discurso bem feito. É um discurso que abre um bocadinho as políticas dele próprio, do PSD, porque ele tem que o fazer. Por isso é que sempre se dizia, quando eu defendo que o governo tem 3 grandes áreas em que tem que ter muito sucesso, que era a composição do governo, o programa e o orçamento, e as pessoas dizem, o programa já existe, é o programa eleitoral. Não, não é. Há um programa eleitoral e há um programa de governo que aliás, tem que ser aprovado na Assembleia. E esse programa, muitas vezes, alarga-se um bocado por qualquer razão, nem que seja também por a necessidade de convergências no Parlamento. E por isso eu vejo aquele discurso e genuinamente achava que ele faz uma coisa, faz ali uma razia, em que vai ao eleitorado do Chega e tem que ir, e acho que faz muito bem a ir. Na questão da segurança, da questão da imigração E da corrupção, sobretudo. Da corrupção. Vai ao eleitorado da Iniciativa Liberal, já com propostas, portanto não é só um discurso de palavras e de intenções, já com propostas em que, enfim, tem que as cumprir, sobretudo até porque o PSD está a escala. O PSD todos, não é? Mas eu digo o PSD porque no incumprimento das promessas também tem tem um historial, um palmarés grande. E portanto, e até ao CDS, se quisermos. Porque, enfim, o CDS está ali, foi preciso agora, quando não for, tem que seguir o seu próprio caminho. Não digo seguir o seu próprio caminho. Lá, houve esta eleição giríssima de Paulo Núncio, que aquilo deve ter sido arranhido, não sei como é que ele conseguiu convencer o outro a votar nele próprio. O CDS já tem agora um ministro e um líder parlamentar. É um galheteiro, eu chamo-lhe o galheteiro, porque não, como é partido do táxi, são só 2, parece um galheteiro que ali está. E há uma coisa muito simples que é... Espera, desculpa, quem é o azeite? Pois isso, o azeiteiro, temos que ver. O Nuno Melo não está lá. Pois ainda está, na eleição teve. Ainda teve, sim. Será sempre o Paulo Núncio. Mas, portanto, nesse aspecto é um discurso, eu pessoalmente, enquanto eleitor, aliás, sim, também gostei. Mas pronto, mas isso já são critérios subjetivos, não é? Objetivamente acho que é um discurso bem pensado, bem direcionado e que lá está. Se ele conseguir cumprir aquilo, ou mostrar que vai cumprir, não é? Porque é preciso. Cumprir pode ser que não tenha tempo.
E a questão dos bloqueios também acho que foi uma boa jogada. Falou-se, ou eu pelo menos ouvi falar na questão de este gajo tem para aqui os mesmos deputados que o PS, não tem um acordo, não tem maioria, não tem nada, e está para aqui com esta arrogância toda. Isso já é daquelas conversas de merda, com todo o respeito. Porque se ele fizesse outra, era, então, toma posse, um discurso fraco, fraquinho, fraquitola, isto é, vai cair amanhã. Portanto, esse preço por ter cão e preço por não ter. Lá isso é. E este... Como? Lá isso é verdade. Qualquer coisa que o homem dissesse tinha que haver uma inteligência que interpretasse aquilo. Ou seja, eu não me pretendo ir à parte se ele fez bem ser arrogante ou se ele fez bem ou devia ter... Isso acho que é completamente cagado. Este discurso espalha-se no novo governo, nas caras que ele apresentou? Espalha-se, repara, aí, Espalha-se. na sentido se eles espalham, não é? Não, a questão é, eu parece-me, daquilo que eu conheço... Genericamente, do que foi governo. É que nós no episódio anterior ainda não tínhamos governo, portanto temos que ir... Já temos críticas, as pessoas escrevem nos comentários a dizer que nós estamos sempre atrás dos assuntos, por sairmos à quarta-feira, não sei o que é que ele quis dizer com isto, por sairmos à sexta também a ir atrás dos assuntos. Mas pronto, tínhamos que sair todos os dias. Pronto, estamos... Mas a questão, o que tu tens que perceber, quando eu digo tu, o que nós temos que perceber... é se achamos que esta equipa é capaz de fazer o tal trabalho que tem que ser feito para fazer ou mostrar, lá está. Eu, daquilo que eu conheço, que talvez seja apenas com maior conhecimento de causa, enfim, um terço, depois o resto é tudo longe por abrir, diria que sim. E diria que Montenegro parece-me estar a ser agora também já fazem comparações com Cavaco, porque ele teve com os silêncios, se não tivesse com silêncios está a condicionar. 12 dias sem falar, não é? Pronto, então é o Cavaco e a parte do deixa-me trabalhar. Nesse aspecto da parte do trabalho, sim, acho que ele aí já se está a fazer um bocadinho ao piso. Mas pronto, enfim, a estratégia dele. E eu acho que a estratégia dele está a ser inteligente até agora. Acho que só falhou ali, de facto, naquela eleição do presidente da mesa. Acho que ele devia ter gerido aquilo de outra forma. Não é que a culpa seja exclusiva dele, nem pouco mais ou menos. Portanto, acho que estão no bom caminho. É o que me parece. Joné, vou voltar a fazer a mesma pergunta porque lembro-me de ter... Não tenho mais, não tive tempo, tive a analisar estas 17 pessoas incríveis. Para perceber se de facto é um discurso inteligente ou não e se, vi-te algumas vezes na televisão, noutras televisões, menos importantes, a temer ou a rezar por outro tipo de ministros, mas se calhar metade funcionou. Sim, metade funcionou. Se essa reza resultou e também resultou no discurso, ou seja, se estas caras vão dar corpo às palavras de Luís Montenegro. Bem, isto é assim, eu não ouvi o discurso, na medida em que fazem discursos para 2 horas antes de um derby, que é uma coisa que está mal. Está errada enquanto... Primeira nota. Abordagem sociológica ao país, 0. À partida, a pessoa sabe perfeitamente que o derby é naquele dia, pimba, vai fazer... Já começam a errar, não é? Começa logo mal. Começa logo a olhar, a apontar mal. Onde é que eu faço a minha tomada de posse? Quando está a chover, 2 horas antes de um derby. Luís Montenegro é do Porto. Do Porto. Pois, portanto, lá está. Pode estar aí uma intenção. Mas outro problema, não é? Já foi, aliás, do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Então eu queria repetir a minha parte e queria dizer que o discurso foi uma grande merda e que eu acho que eu não vou lá nenhum. Isto dura 6 meses se durar. Provavelmente vai votar no Pinto da Costa. Pois, porque era desse lado. Era. Só podia. Bem, portanto, recentrando. Deixo já aqui a nota no essencial, não é? Recentrando, partindo para o acessório. Eu tenho 0 preocupações com os discursos de Luís Montenegro que demoram 12 dias a escrever. Porque tenho a certeza que ele vai falar com o Miguel Poiares Maduro e vai falar com o Paulo Rangel e vai falar com a equipa de comunicação dele que é boa e vai falar com gente muitíssimo preparada. E vai sair uma coisa bem feita. Como já saiu, aliás, no congresso, no último congresso do PSD, como saiu lá nos Estados Gerais da AD. Coisas preparadas, ele é impecável. O discurso não te preocupa? Porque imensa gente inteligente da minha área política escolheu, propositadamente, usar esta espécie de testa de ferro intelectual, que é um vazio de ideias que puseram num lugar de liderança para que eles depois possam sentir que mandam no receptor. No primeiro-ministro, sim. Um receptor. Eu prefiro testa de ferro intelectual, acho que foi uma expressão que eu gostava de cunhar. Pronto, se não te importares. Não, por amor de Deus. Já é SPA a seguir. É SPA, talvez não. Mas pronto. Portanto, 0 preocupação com isto.
Acho que saiu do que eu li, porque eu não vi, eu vou ver o discurso todo de uma vez e não tive tempo para isso até agora, portanto, do que eu li do discurso, muitos dos elementos já tinham sido ditos antes. A coisa das fronteiras é uma frase que ele tem há anos sem fim. Aliás, uma das poucas ideias que ele alguma vez agarrou na vida era a ideia de que nós devíamos ter um sistema de imigração mais próximo do sistema de pontos australiano, em que as pessoas imigram de acordo com as qualificações que têm e nós aceitamos as pessoas de acordo com as qualificações que elas têm, que é uma coisa de que eu não gosto muito, porque lá está, já falei aqui disso, sou uma pessoa mais liberal no que toca a fronteiras. Na questão da corrupção, olha, outra coisa para a qual eu estou a rezar, ninguém neste país, ou quase ninguém, está a fazer a avaliação de temos um problema, ou ninguém que governa ou queira governar, temos um problema com o Ministério Público, como é que vamos resolver isto? Claramente, pouca gente quis ser Ministro da Justiça, porque eu acho que o plano A, sem desprimor a Rita Giudice, que acho que dizem que foi muito boa advogada e que é um ótimo quadro, mas é mais nova, não tem experiência governativa. Filha de um fascista. Tem esta... surgir aqui dá-me um bocado a sensação que ninguém quis ser. E ninguém quis ser porque há um problema em Portugal com a justiça. O Ministério Público porta-se como lhe apetece e condiciona a política toda atrás. Esta conversa de voz grossa à corrupção é muito gira. Se não vier com uma tentativa de gerir um bocadinho os timings da justiça, não gerir no sentido de condicionar, mas gerir no sentido da justiça não poder dizer-te, fazer-te uma rusga, dizer às polícias todas, estares 3 anos sob suspeita e nunca seres desconstituído sequer arguído, 3, 7 anos. Achas que vai ser a pasta mais complicada de gerir? Uma das vai ser, certamente. Vai ser uma das, mas porque é que eu tenho medo e porque é que eu rezo? Porque, tal como fizeram ao António Costa, podem fazer ao Luís Montenegro, o caso da casa, por exemplo, fazem uma rusga... Mas isso não tem a ver com o Ministério da Justiça, mas sim. Armam... Tem a ver com o Ministério da Justiça, como é que tu arranjas uma alternativa ao estado de coisas que tu tens neste momento? Mas isso tinha que ser uma coisa sempre de regime, isso tem que ser vários partidos. Tinha que ser uma coisa estrutural e de regime, mas no qual o Ministro da Justiça tinha que ser um pivô importante. Tinha. E tinha que ser uma pessoa com peso político e com vontade de reformar, e não tenho ali uma pessoa que eu sinta que, pelo menos a parte do peso político. Lá está. Conheço mal e, para mim, teria que ser um Ministro mais high profile, tendo em conta que o último governo caiu por causa disto e este... Tu fazes esta voz grossa à corrupção que ele fez, que essa parte eu li, e depois pensas, imagina que o gajo daqui a 3 meses tem um caso e tens o Chega a pedir a cabeça dele e depois como é que é? Pois. Ou a cabeça dele ou a cabeça de outras pessoas que vão para o governo com processos, que são processos que lá está. Eu não estou a dizer que as pessoas são culpadas, nem a chamar-lhes bandidas, acho que essa cultura é um problema. Mas as pessoas neste momento na política estão muito vulneráveis a isto. E portanto, pessoas que vão para o governo e têm um processo em cima podem eventualmente ter uma situação destas a cair-lhes em cima. Isso é das coisas que eu mais rezo e que mais me preocupa. A outra... Há alguém no governo do Luís Montenegro com quem ele não vai ter que se preocupar muito? Achas que... Eu acho que ele não vai ter que se preocupar com uma data de gente. Acho que não vai ter que se preocupar com a... Por acaso gostava de saber a tua opinião, mas acho que estou animado com a escolha para Ministra da Cultura. Para já, há uma coisa interessante a fazer essa nota, que ela não tinha, é partidária. Portanto, isso é uma diferença relativa aos outros ministros da cultura. E para mim já me parece um bom ponto para... Há quem não goste dela ser ligada muito à área dos museus, mas se nós vimos o que Adão e Silva andou a fazer, era museus e património. Portugal está muito ligado a essa área. Portanto, eu também não é uma coisa que eu aprecio muito, mas é normal. É uma das coisas mais importantes para a cultura em Portugal. Pareceu-me que dentro eu até fiquei muito surpreendido, eu não estava à espera. Dentro da área dos museus, ela foi uma pessoa que arriscou e... Sim, eu acho que ela até foi posta de lado por algumas afirmações contra o governo da altura. Percebi essa história de que ela arriscou e foi posta de lado, de que ela tem visões muito à frente do que tem sido a prática em Portugal sobre a devolução de artefactos, interpretação da história, Sim, coisas que eu gostava que o Ministro da Cultura tivesse uma visão mais europeia, digamos. São coisas de que o Macron fala normalmente e aqui falas e és um comunista perigosíssimo. Mas pronto, acho que no Ministério dos Negócios Estrangeiros também não terá que se preocupar. Acho que o Paulo Rangel tem imensa experiência internacional e é uma boa escolha.
Acho que na economia não tem que se preocupar. Uma pessoa que tenha gerido o AICEP serve perfeitamente para ser Ministro da Economia, porque é funcionalmente o mesmo trabalho, é ser promotor de Portugal. E das finanças? Obviamente tem que se preocupar com o Ministro das Finanças, porque o Ministro das Finanças não tem espinha dorsal. É um contabilista e nunca lhe vai dizer que não a nada. É um yes man e um contabilista. Portanto, a probabilidade de o Governo precisar politicamente de fazer uma coisa e o Ministro das Finanças não ter força política, espinha dorsal, para dizer que não a essa coisa é enorme, o que num cenário de incerteza económica me preocupa bastante. Das finanças e do Estado. Há 3, não é? Só há 2. Há dois. Só há 2. São Miranda Sarmento e Paulo Rangel é que são Ministros de Estado. Para mim, preocupa-me, o senhor da CAP, felizmente, não é Ministro e é um ótimo Ministro da Agricultura, pessoa que percebe de fundos europeus porque teve imenso tempo na Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, uma pessoa que foi Presidente de Câmara de uma terra com muita vida rural, portanto tem experiência executiva e de lidar com o setor, ainda por cima, no Norte, portanto, com a agricultura real de Portugal, que não é a agricultura dos latifundiários, é a agricultura do pequeno proprietário. Essa também acho que foi uma ótima escolha. Mas tenho que me preocupar com o Nuno Melo, não é? Estamos em guerra. A Europa está numa situação de guerra e o Ministro da Defesa acha que pode ser Ministro da Defesa porque fez o serviço militar obrigatório. Muito bem. Nós já podemos fazer uma segunda ronda. Maria, conto contigo para equilibrar a balança e dizer um bocadinho mal deste novo governo. Entretanto, aliás, eu digo, acabo de dizer mal e não, sim, mas foste mais equilibrado. Pedro Nuno Santos não foi, se não me engano, e o Bloco e o PCP também não. E só o PS é que não reagiu a esta tomada de posse. O Bloco e o PCP sim, e o LIVRE foi, se não me engano, certo? Não estou errado. O LIVRE vai a todo lado, não é? Perguntar-te então se esta ausência quer dizer que a esquerda vai estar à espera que este novo governo se espalhe, se espatife. Acho que a esquerda não tem confiança neste novo governo e percebo que não tenha. Há questões preocupantes, como, por exemplo, o Ministério do Ensino Superior ter sido fundido com outros. Ciência e inovação, não é? Esse Ministério que tanto fez para Portugal, uma pena perdê-lo. Quero mesmo ouvir o argumento a favor daquilo existir. Eu não percebo mesmo a necessidade. Portanto, estou mesmo interessado. Tens vários artigos de Mata da Academia que te responderão a isso melhor que eu. Não, mas esses são artigos de sindicais, não é? O meu setor deixou de ter o Ministério. Quando o Ministério da Cultura acabou, também houve grandes retrocessos no governo de Passos Coelho, houve vários retrocessos para pessoas da cultura. Não sei se estavam relacionados com não haver Ministério. É uma forma, com o facto de não haver dinheiro. É uma forma de tirares a prioridade e visibilidade a uma questão. Pronto. O Ministério do Ensino Superior acabou, deixa-me falar. Agora estou no meu tempo. Estou-te a perguntar. Mas não perguntes, deixa-me falar eu. Há uma pessoa no governo que disse que queria acabar com o 14º mês para a função pública há uns anos, que devia acabar o 14º mês para a função pública. Logo, a função pública que precisa de carreiras minimamente apelativas e cada vez mais para manter bons quadros no setor. E uma Ministra da Saúde que estava no Conselho de Administração do Santa Maria quando fecharam o serviço de obstetrícia. Percebo que a esquerda não queira estar presente na tomada de posse de um governo com o qual terá estas questões, que são coisas que vão contra as ideias tanto do Bloco como do PCP. O PS não sei, dizes que o PS não se pronunciou. O Pedro Nuno Santos não foi, mas foi a Alexandre Leitão, e eu acho que o PS não houve uma reação, portanto, à tomada de posse. Eu não quero estar enganado. Eu vi isso ontem, pode ter mudado entretanto. Não é um governo que me deixe muito confortável. Mas podia ter sido uma oportunidade para malhar, como se costuma dizer, lá ao vivo. Não é? Não Malhar sei. mesmo, é o verbo. Podes perguntar aos representantes desses partidos porque é que não foram malhar ao vivo. Mas concordas Se calhar então que não eles não quiseram tenham malhar ido? ao vivo num... Nem concordo nem discordo. Acho que cada partido tem as suas opiniões e as suas posições e deve agir de acordo com elas. Não... E em relação à parte do Luís Montenegro, quando fala das forças de bloqueio, que é uma coisa que a esquerda não gostou e até é uma expressão, eu já ouvi dizer que é antiga, quando é que foi aplicada? Eu não ouvi o Foi discurso do Montenegro. Ok. Certo. Não, Okay. e Cavaco também usou. Depois é que eu achei que era de Cavaco. Não, sim, Cavaco também usou as forças de bloqueio, sim. Infelizmente, eu estava a trabalhar quando Luís Montenegro falou, e coisa que estive a fazer até tarde. Depois já não estive a trabalhar, mas não tive a oportunidade de ouvir o discurso de Luís Montenegro.
E em relação às 17 pessoas novas que vão assumir funções, queres desejar especial boa sorte a alguém ou a alguém que te preocupa Que muito? façam um bom trabalho e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses e das portuguesas. Muito bem. Zé Pedro Silva, vamos a uma segunda ronda. Não sei se queres falar sobre alguns dos 17 caras novas ou dizer ainda temos o serviço militar obrigatório, temos meia hora. Hoje temos... Não, isso até prefiro. As caras. As caras ou as pastas, se quiseres. É a história dos melões. Obviamente a questão. Eu acho que de facto ali a única coisa que está por esclarecer é o lugar da justiça, porque também não me parece que seja da de facto. administração interna. Vocês não falaram. Parece-me eu. Fiquei Não, muito mas aí. intrigado com a senhora. Sim, Eu não me metia com ela. Diz que sabe o que faz. Tem experiência e isso aí acho que podemos Não sei se depois gestora. ter boa. Pois. A questão de ser ministro era ser gestora. É mais isso que às vezes há aqui uns perfis que te parecem bem no papel. E depois... Só para encerrarmos o assunto, falámos aqui que deveria ser. Só se não falámos aqui, muita gente disse que tinha que ser um governo político. Vês aqui um governo mais político do que outra coisa qualquer? Isso claramente, não é? Agora a questão é essa necessidade existe há 500 anos. Já não nos lembramos da dificuldade que António Costa tinha para fazer governos. Certo. E aqui notas, É que as pessoas estão... isto também. Nota só, é evidente. Quer dizer, mesmo assim, acho que há ali pessoas que se estão a entregar e que tinham carreiras boas e em que ganhavam o triplo e que se vão meter em problemas. Portanto, de certa forma, até temos de ter algum respeito por elas porque vão servir a causa pública. Mas é óbvio que cada vez mais os governos, quanto mais a política se deteriora, lá chegará o dia que eu nem sei onde é que vão buscar os governantes. Vão às juntas. E perguntam o que é que tu fazes, que idade tens? Já tens 18? Já, então anda, ministro. Porque tu não tens pessoas, ninguém se quer meter nisto, não é? E esse é um problema. E por isso, se Luís Montenegro podia surpreender e aparecer com um governo que tivesse também uma componente política, sobretudo à sua volta, que tem sempre que existir, não é? De confiança, tudo isso, e depois mais técnico ou mais académico, como agora se diz da academia, e da sociedade civil, que eu acho um termo que está errado, não é? Porque eles são todos da sociedade civil. Era sempre difícil, porque lá até feito, eu tenho muito, acho que não é só o caso da justiça, acho que há ali mais segundas escolhas, porque as pessoas disseram, eu lá gosto muito de ti, vou lá às conferências, faço coisas, mas desculpa. E o nosso amigo... Eu ganho 15 mil euros, ganho 10 mil euros por mês, não vou ganhar 3.500 para me chatear, o meu motorista vai buscar uma criança à escola para eu ter uma reunião e aparece no Correio da Manhã, desculpa lá, meu, faz O tudo nosso isso. amigo Miguel Pinteluz é capaz de ter o que tem a vida mais difícil, agora que se juntaram os... É nosso dos 4 deste Não, programa. meu não é. Não, o meu não. Não, vê lá. Pinteluz é... Não, já vi, não é? Pinteluz é mesmo, para mim é mesmo um melão, no sentido que se é preciso abrir, por uma razão muito simples, porque Mas nós já abrimos um bocadinho. eu não simpatizo. Não simpatizo politicamente e por várias razões. Tenho dúvidas, ou por outra, tenho dúvidas, tenho uma questão se ele tem alguma responsabilidade ou não num sucesso da Câmara de Cascais. Porque me dizem que sim, e portanto o que eu posso é ver uma pessoa que eu, de imagem até se calhar com algum preconceito, injustamente, digo, isto é um totó. Tenho ideia que isto pode estar a acontecer e pode ser afinal um gêniozinho que ninguém percebe porque tem aquele ar totó. Mas tem infraestruturas e habitação. E por isso, pronto, é o melão, vamos ver. Pode ser que seja altamente profissional. Está bem que a autarquia de Cascais também é uma das mais ricas do país e tudo isso, e portanto é mais fácil. Esmifra mais os seus habitantes em E que impostos. esmifra mais, e, portanto é fácil fazer essas coisas. Mas pronto, mas para mim é mesmo um melão por abrir. Portanto, ou seja, não quero ser injusto com eles, prefiro ser justo mesmo que seja a chamar-lhe nomes daqui a uns tempos. Mas eu gostava só de pegar no tema dos que não apareceram, por uma razão muito simples. Isto, para mim, eu não tenho a menor das dúvidas que isto é antidemocrático. E isto é um sinal dos maiores de partidos antidemocráticos. Eu diria mais que é iliberal. E no sentido de ser iliberal, não é? O PCP e o Bloco não são propriamente partidos a favor da democracia. Mas aí estás a arranjar um argumento para eles o fazerem. Se fores ao antidemocrático já não tens, porque repara uma coisa. Mas é que tu e eu temos a opinião que uma democracia é uma democracia liberal. Certo. Mas quem é da extrema esquerda ou da esquerda radical ou da extrema direita ou da direita radical não tem essa posição. Tem até a posição... Tem a posição que há a possibilidade de haver democracias iliberais, no caso do Orban e dos seus amigos Venturas, e tem a posição de que há democracias populares, como no caso do Bloco e do PC. Ou tem até a opinião de que pode nem até existir democracia, porque se porventura Para mim, uma democracia popular não é uma democracia. O povo, claro. O povo, quando faz uma escolha, e é o que estava ali representado, porque tu repara, estamos a falar do PCP e Bloco, mas também temos a falar da questão da ausência de Pedro Nuno Santos. Mas aí o PS só não foi Pedro Nuno Santos. Certo, mas isso tem um significado. Tudo isto... Não sabemos se tem também. Quer dizer, agora... Ele não disse porque é que foi, podia estar doente.
Podia, mas aí dizia, não é? Não sei, pode ser. Imagina que é uma coisa familiar que é. Por questões pessoais, diz que por questões pessoais. Admito que Também não sim, sei. admito que é possível. Eu prefiro não comentar, não Admito que é saber. possível, mas é óbvio que a partir do Quer dizer, momento não em- só tem que ir, como tem que ir o que tu achas que tem que ir. o líder do O partido líder não, isso tem. não é o que eu acho. Mas ele Há uma ia, ele coisa que se estava chama convidado. protocolo. Ele está Tu no tens que perceber- protocolo de Estado tu do líder também, da oposição. se podes-me dizer que também o protocolo não existe e que se faz o que se quiser, mas para quem não acredita nisso, há um protocolo que tem que ser respeitado. E Tem numa ausência. protocolo. E as ausências são explicadas. Protocolo e hierarquias. O líder da Harmonia. oposição tinha que dizer: eu não vou estar presente por questões familiares ou questões pessoais. Ninguém mais podia dizer uma única palavra. A partir do momento em que ele não diz e não diz porque é que não vai, é evidente que levanta uma suspeita que é para marcar uma posição. Está lá o partido, mas não está ele. Agora, os partidos não estão. Porque eu acho que as questões de dizer. Por uma razão muito simples, porque sempre que nós apanhamos o Chega e vem numa situação em que nos questiona, de facto, as segundas intenções, o espírito democrático, Esteve tudo para não aquilo. ir, André Se Ventura. nós fazemos isto, eu sei, foi o que ele disse logo, aliás, Teve para não tive ir. até à última da hora, porque ele gosta sempre de dar espetáculo. Que coisa correr da manhã. Já nem sei se é Tive corrida da para manhã. ouvir. É uma coisa que é Sim, mesmo só miúdos, deu a entender tipo, que tiveram ali calma. organizados a pensar assim, se não iam, e depois lá aparecia aqui e tudo isso. Mas a verdade é essa, quando nós fazemos e apontamos, porque isto também está um bocadinho inclinado, está inclinado com alguma justiça, porque o Chega está com muito mais votação e com muito mais hipótese de crescer, sobretudo nas europeias, e o discurso também foi muito vocacionado para aí, como é evidente, estamos dentro de pouco tempo em europeias, e as europeias podem ser uma hecatombe, e é o que eu acho que vai ser, mas, portanto, nós temos mais atenção ao Chega por isso, porque eles estão a crescer e os outros estão a cair. Mas assim como se faz sempre esse sinal, como se sinaliza qualquer atitude do Chega que nós podemos questionar, quando se põe no Parlamento a dizer que o outro... Qualquer atitude que seja que nós consideramos antidemocrática, porque é que nos outros casos eu tenho que passar paninho? Não tenho. E, portanto, não se estar presente quando o Presidente da República, eleito democraticamente pela Constituição, está a dar posse ao partido que foi mais... Esta coisa de não aparecer, para mim tem que ser sinalizada como estão a ver, como afinal de contas aquela história toda que já estão todos integrados, não é bem assim. É isso que eu acho. Vamos então falar um bocadinho do serviço Então, militar não tens segunda obrigatório. ronda? Querias, não tens a segunda. Então, mas eu vou passar para ti e vamos fingir que é a segunda ronda sobre o serviço militar Não, obrigatório. mas é que Deixa-me eu só queria introduzir. falar do governo. Ok, pronto. Agora, então se disseste que havia uma segunda ronda, deixas o Jónia falar Vá, do governo. diz lá. Não é, É só o Zé verdade. Pedro que tem direito à segunda É ronda. verdade. Eu dou o meu tempo ao Jónia de segunda Então ronda. tens cerca de 3 horas e 22 minutos. Mas eu vou Já dizer, que a Maria no hoje tempo falou da Maria, pouquinho. vou dizer mal dos ministros a fingir. Depois as pessoas têm que perceber no YouTube. Qual é que é a opinião de quem? Sim. Obrigada. Não, estou a brincar. Mas eu queria falar desta coisa que a Maria trouxe, que acho interessante, porque eu não tenho opinião formada sobre isto. Sobre se mais vale haver um ministro. Porque às vezes acho que teres um ministro do ensino superior ou do mar, ou às vezes é um ministro, mas é uma pessoa com tão pouco peso político Já perguntaste ao Mar o que é que o Mar acha sobre e é o 18º ministro da orgânica do governo, e de repente vais a ver e o ministro não consegue fazer nada, e eventualmente um secretário de Estado de um ministro muito poderoso se calhar consegue fazer mais coisas. Por exemplo, Adão e Silva foi um caso interessante porque era muito próximo de António Costa e, portanto, deu a percepção de que fez algumas coisas na cultura. E fez. Ou seja, teve uma presença até mediática muito mais eu forte acho que do a maneira outra mais vez. Fez e simples. ainda fez uma alteração ao Estatuto de Trabalho da Cultura antes Certo, de depois isso sair. tínhamos que ver porque houve muitas coisas feitas nas últimas semanas que davam uma bela discussão, mas não é para que chamada. A maneira de avaliar um governo, para mim, essencial é esta, que é a pessoa tem peso político ou não. Certo. Vale votos. O líder do partido sente que está em causa se a pessoa sair do governo. Porque é nessa força que a pessoa impõe a sua vontade ou não. O Fernando Medina era uma pessoa que não era por valer votos, mas por valer influência, que podia dizer que não a membros do seu partido, e era na boa porque ele vinha de uma posição de força. O que ele dizia, ele é o polícia mau do António Costa. Portanto, a pessoa sabe que se ele diz que não, é o António Costa que está a dizer que não, acabou-se. Aqui há essa dinâmica para alguns ministros, o Paulo Rangel, o Miguel Pinto Luz, as pessoas que vêm, este governo é um governo da Comissão Política Nacional do PSD, e as pessoas que vêm da Comissão Política Nacional do PSD para o governo vêm com uma força tanto perante o Primeiro-Ministro, como perante os seus colegas de governo, como perante os funcionários públicos, depois também sabem, tipo, espera lá, este gajo é vice-presidente do PSD. Eu dás o exemplo do Pedro Adão e Silva. Outro exemplo interessante é o Jorge Moreira da Silva, pela mesma razão, uma pessoa muito próxima do líder, vice-presidente do partido, que era ministro do Ambiente. O ministro do Ambiente não riscava
Nunca, não é? Mas quando tens uma pessoa poderosa politicamente, o Sócrates também foi exemplo disso, Sim, como ministro do Ambiente, quando tens uma pessoa poderosa politicamente num ministério, e depois logo se vê, este é o primeiro ponto de discussão. Portanto, o que é que eu acho? Se tens um Ministério do Ensino Superior e depois a ministra é uma ótima investigadora, como era, e uma grande cientista portuguesa, mas com zero peso político, percebe? Zero de política, nunca teve num governo, a probabilidade dela conseguir fazer coisas acontecer, Elvira Fortunato, é muito inferior a agora se o Miguel Pinto Luz quiser fazer coisas acontecer na habitação, por exemplo. O que não quer dizer que ele queira fazer coisas boas ou mais. Depois é a discussão seguinte, mas essa coisa dos ministérios para mim é um bocado isso. Porque, por exemplo, o Jorge Barreto Xavier, que foi secretário de Estado da Cultura do Passos Coelho, é uma pessoa competente e de quem eu até... E que alguns setores da cultura gostavam dele. Sim, mas que era uma pessoa com pouco peso interno dentro do partido. Também havia setores que gostavam da Graça Fonseca. Sim, é isso. Sempre setores que gostam de... Outra pessoa com pouco peso interno dentro do partido. Como, mas sim. O que é que... Isto é uma correlação das duas coisas, não é? Há ministérios que são vistos como pouco prestigiantes e, portanto, as pessoas poderosas não vão para lá. Mas se as pessoas poderosas tiverem ministérios pouco prestigiantes, os ministérios tornam-se mais poderosos que ministérios mais prestigiantes, se quiser. A administração interna com o Miguel Macedo, que era um peso pesado do PSD, era uma coisa. Com esta senhora, que nunca pôs o pé no partido, há de ser outra coisa completamente diferente, muito mais fraca. E o Pedro Duarte, dos assuntos parlamentares? Essa escolha fez-me alguma confusão, porque eu acho que uma coisa boa do Ministro dos Assuntos Parlamentares é estar muito dentro de quem é o Parlamento. E eu duvido que haja 10 pessoas neste momento no Parlamento que tenham sido deputadas ao mesmo tempo que o Pedro Duarte. Certo. O Pedro Duarte já não é deputado há muitos anos. Foi muito cedo. Portanto, é um dos que vai ter que penar mais. Eu não percebo a escolha, ou melhor, percebo porque há uma pessoa, lá está, é daquelas pessoas que usa o Luís Montenegro como testa de ferro intelectual. E tinha que estar, porque é influente dentro do núcleo duro do Luís Montenegro. Mas não achas que o Hugo Soares e tudo isso, ou seja, todos juntos, não vão ter ali uma... Porque o Hugo Soares acaba por ser ele... Mesmo o Hugo Soares já saiu em 2019. Tu estás a ver o turnover que o Parlamento teve desde 2019. Mas já os 50 do Chega não estavam lá. Logo aí... Mas esse não estava para ninguém, não é? Certo, mas pelo menos 12 podiam estar da última legislatura. A escolha, e o próprio Ventura também. Sim, acho a escolha curiosa. Foi daquelas que eu não percebi muito bem. Essa é o Castro Almeida. Recuperaram o Castro Almeida, que é uma pessoa que tenho ideia que é competente, mas que, tal como eu disse mal aqui a semana passada do Miranda Sarmento, lá está, porque eu acho que estas coisas mexem com o teu poder enquanto ministro. O Castro Almeida era um gajo da Manuela Ferreira Leite que se passou para o Passos muito cedo na Manuela Ferreira Leite, até nem lhe deu tempo para ela dizer Strogonoff, ela já estava ali em cima do Passos. Depois no Passos já estava ali meio a ver com aquele grupo de autarcas do Rui Rio se faziam outro partido ou não sei quem andou ali a namorar aquela coisa. Portanto, já tinha dado fora do Passos em 2013. Depois foi o primeiro vice-presidente do Rio que se demitiu. Ele está na coesão, não é? Sim, vai ficar com os fundos europeus. É a questão dos fundos. É uma pessoa com experiência, sim, mas é uma pessoa muito... que eu não sei como é que eles confiam nele, se confiam muito, se não por esta razão. Se calhar confiam, não sei. E a Ministra da Juventude, que é a mais nova de sempre? É a Ministra mais nova de sempre? Acho que sim, de 3 ou 4 dias. Ministra ou uns mulher. meses, sim. Ou Ministra total? Pois, isso já Acho que é o mais novo de sempre é o Marcelo. Se calhar deixa de ser e passa a ser ela. Olha, tenho que ir ver. Mas eu ouvi isso na rádio e achei... Mas o Marcelo era governo constitucional ou era provisório? Não, constitucional. Já constitucional? Foi ministro com 32 anos ou 33 anos. É a única ministra que eu já entrevistei no canal Q. Eu gosto da Margarida. Ela não gosta muito de mim. Mas eu... Amor não correspondido. Sim, eu gosto dela. Acho que ela fala bem, é inteligente, é capaz. Lá está, olha... Nem todas as pessoas que vêm da Jota são más, há umas que não, claro que não. Até saem, eu generalizando digo que sim, mas claro que não. Até saem bem preparadas e com capacidade, e ela saiu. Eu tive numa Jota e conheci muita gente vale. E olha como sei como agora, não percebi, sem secretário de Estado, não percebi bem o Ministério. Não sei o que é que ela vai fazer. É da juventude, é festas e bobadeiras para cima, que é o que se quer. Quem me dera. Era bem que houvesse o Ministério disso.
Podes A crer. brincar, Faz muita a brincar. falta. A brincar conta mais para o PIB Então que não a é? agricultura, e a agricultura tem um ministério. Quando o Boris Johnson foi apanhado, eu disse: nós devíamos fazer mais disto aqui, aquilo nas festas no Ministério. Eu não simpatizava com o Boris Johnson, comecei a ficar com fraquinho. Agora já é ok falar sobre isso, não é? Deve ser assim um bocadinho não se torto podia, não por causa se de Covid. Não se podia. Terminaste? Eu acho que sim, devemos ter mais oportunidades de discutir. Vamos ver quanto tempo dura. O governo vamos ter muitas, Pois. nem foste ao António Costa, devíamos ter ido ao António Pois não, Costa. mas dei espaço para irem. Maria, queres falar sobre isto ou passo para o serviço militar Já obrigatório? tinha cedido o meu tempo ao João. Pronto, perguntar-te se, obviamente, que deves concordar com o regresso do serviço militar obrigatório. Oh, Imagino, porque é então importante não. para nos prepararmos para as Ela às guerras vezes que aí diz-me vêm. que se queria inscrever. É verdade, aliás. Ela sempre- teve para se alistar 2 ou 3 duas vezes. ou 3 vezes. Na Marinha. Tu não foste? Ou foste? Na Marinha, não, eu fui já na fase final, tive que ir lá para a Avenida de Berna, para a fila e receber a caderneta a dizer que estava na reserva. Vocês ficam a saber. Primeiro, vocês vou-vos dar uma novidade, que é... Houve pessoas da Marinha que queriam que eu me alistasse e que fizeram muita força para que eu me alistasse. Eu não me alistei, mas houve quem quisesse, houve quem achasse. Pessoas da Marinha acharam que eu seria Pessoas da uma Marinha é bom. mais-valia. Onde é que O gajo tu que encontras limpa o chão pessoas da na Marinha. Marinha? Uma vez que fui gravar um videoclipe numa fragata da Marinha Ok, boa. e na base do Alfeite. Já me parece boa sinopse. E tentaram... E Era da Ana Malhou? Não. E quiseram, Não é que era tentaram convencer-me a ir para a Marinha. Acharam como é que eu que te seria uma tentaram mais-valia. convencer? Com que argumentos? Venha para a Marinha. A Maria era uma ótima recruta. Era ótima. Eu, não vai dar. Não, mas era bom, veja, vem para aqui, depois vem trabalhar connosco, não sei para onde. Também não quer dar demasiados pormenores, que eu não sei como é que. Eu disse, não, tem problemas. Turnos de 6 horas, depois só posso dormir 6 horas, eu preciso dormir mais. E hierarquias, eu disse, eu tenho um grande problema com hierarquias. Pronto. Mas ficam a saber que Muito bem. houve quem achasse que eu seria uma mais-valia para a Marinha. Agora pensem. Hoje podias estar Como é que o estado das nossas Forças Armadas Podia para acharem podia que eu estar ao era uma comando mais-valia. do tridente do submarino. Mas, sim, pronto. Não fui para a Marinha. Mas o Putin borrava se soubesse que a Maria Esquerda estava na verdade. Marinha. Mas no meu caso seria uma coisa opcional, seria uma escolha minha. Se eu tivesse ido para a Marinha, se eu tivesse dito que sim, seria uma escolha, não seria uma obrigação. O serviço militar obrigatório foi uma conquista do 25 de Abril ter acabado, e bem, porque congelava a vida de pessoas, nomeadamente na altura de vários rapazes, durante uns anos, durante 1 ano ou 2, e eu não acho que a crise que existe neste momento nas Forças Armadas se resolva com o serviço militar obrigatório. Resolve-se com salários e carreiras apelativas e dignas. Não é por obrigarem as pessoas a ir à tropa que se resolve. Estou a pensar nos TikTokers a irem para serem obrigados a ir para o serviço militar Ainda obrigatório. ontem estava a pensar nisso e tentar fazer uma notícia com isso. É porque agora a guerra é Não, mas eu estou a brincar, mas eu acho que hoje em Já dia vi uns convencer tweets sobre o TikTok miúdos e e o miúdas serviço. a cumprir o serviço seria muito mais complexo do que na altura onde era obrigatório, se bem que o obrigatório era... acho que isso é quase impossível. Muita gente se escapava na acho que- altura Sim, também, sim, a dizer sim, é que era verdade. inapta. Claro. Terias que Eu ter sou inapto. penalizações fortes. Eu não acho. Eu tenho questões com Com a autoridade. não só com a autoridade, só com a autoridade, És mas poupaz também. com formar as pessoas para eventuais contextos bélicos. Acho que é uma coisa muito violenta. Acho que nem toda a gente, claramente, nem toda a gente foi feita para ir à tropa. Mas alguém tem que ir. Mas há quem vá. Mas esses não ficam lá. Ninguém está. Repara, nós temos Forças Armadas. Sim. Não é como se não Temos tivéssemos que ir ao um dia da único. Defesa Nacional na mesma. Sim, Verdade. não é como se não tivéssemos um único militar e agora temos que ir todos tem que se voltar ao serviço militar obrigatório para voltarmos a ter. Não, nós temos. São mal pagos e as carreiras são pouco dignas. E isso resolve-se tornando as carreiras apelativas. Foi o Gouveia e Mel que foi o primeiro a trazer essa discussão esta semana, já não sei. O Gouveia e Mel. Acho que sim. Minha avó gostava muito de homens de farda. Estavas a dizer o que alguém o que eu Era veio isto. meu? Não, isso é o Gouveia e Mel. Mas pronto, não concordas. Põe um gajo de farda em frente às câmaras e as pessoas ficam, ai, uma figura da autoridade, ai, vamos ouvir este senhor que está de farda.
Ah pá, poupem-me. Eu odeio. Não gostas de fardas? Não gosto de fardas e não gosto de hierarquias e não gosto desta subserviência à figura da autoridade. Mas as pessoas de fardas gostam de ti. Mas olha, temos Segundo consta, mas pelo que tu contaste, essa história. eu acho que faltou Sim, à Maria mas- agradecer ao Dr. Paulo Portas e ao Dr. Durão Barroso terem acabado com o serviço militar obrigatório. Não sei se vai agradecer. Agradeço. De mão no Mas peito. foi antes, porque eles foram em Foi em 2002. 2004. Eu já não fui. Sim. Mas eu já não cumpri serviço Zé militar. Pedro E eu Silva. fui em 2000. Tu que és um homem de antigamente. Um homem do Tu que antigamente. quase foste à tropa. Concordas com este regresso, não, discussão, mas do lado de quem quer fazer regressar o SMO? De repente eu que achei mal, ou que acho mal, não termos ido à questão de. Mas pode ficar para o próximo, à despedida de António Costa. Mas agora estou a achar o tema bastante interessante, por acaso. Graças aqui ao. Não temos é muito tempo. Graças ao que disse aqui a Maria Escaja. Está bem? Por uma razão muito simples, está certo. Vou anotar. É que eu acho uma questão. Estes temas são sempre discutidos de uma forma fácil para algumas pessoas. Ou seja, o problema existe. Existe porque, apesar das músicas de John Lennon, o mundo é o que é. Ou da Ana Malhoa. Ou mesmo da Ana Malhoa. Eu não queria ir tão longe Mas ou tão começámos alto. bem, estamos com ótimas referências. Tu não, Dois, atenção. tu tens a noção de que existem os Estados, os independentes, os soberanos, têm que manter a sua independência e que têm que, para isso, ter forças armadas, é fácil, não é? Portanto, nós temos um partido cá em Portugal que é pela paz. E uma pessoa pensa assim, o que é que tu queres, ou diz-lhes, o que é que tu queres dizer com isto de ser pela paz? E eles não são capazes de dizer. Está a falar de quem? Do PCP. O PCP defende o serviço, não é contra o serviço militar. Não era, agora acho que é contra. Agora é contra. Agora isto é carne para canhão. No passado é que não. Mas eu, o que eu estou a dizer tem uma postura que é pela paz. E isto não existe. Isto são palavras. Pronto. Porquê? Porque, sobretudo agora que o mundo atravessa o problema que atravessa, os países têm a obrigação de começar a olhar para as suas forças armadas e para os seus meios. É a vida. Durante décadas viveu-se com alguma paz, pelo menos na Europa, e já se percebeu que isso está a acabar. E o problema é muito grande. Os países têm que olhar. E o que é que acontece? Há partidos, ou políticos, ou fações, ou o que quisermos, que são responsáveis, que abrem todos os cenários, temos que pensar nisto, e depois haverá sempre aquele que faz o mais fácil. Quer dizer, não é preciso nada disso. A questão da valorização das carreiras e dos salários, que é agora o que se ouve, são os mesmos, eu não estou a dizer que é mesmo, que ela não falou nisso, mas estou a dizer os partidos que defendem isso, são os mesmos que não querem mais investimento das Forças Armadas. Eles querem tudo. Eles não querem que se invista em guerra, como eles dizem. E depois querem valorizar as carreiras e os salários. Mas como é que esta merda se faz? Desculpem lá. Isto é, e é o que eu tenho sempre alertado, e para mim é por isso que eu comparo muitas vezes a extrema-direita e a extrema-esquerda, isto é populismo. Porque é eu dizer sempre a coisa, ou demagogia, é eu dizer sempre a coisa mais favorável. Quando me perguntam, vamos aumentar o PIB, a porcentagem do PIB português para as Forças Armadas para 4 ou para 5 ou para 6% como tem os Estados Unidos, dizem-me logo, nem pensar, investir agora na guerra. E depois eu digo assim, vamos ter serviço militar obrigatório, nem pensar, valorizemos as carreiras. Eu valorizo as carreiras como? O que é que eu lhes dou? Dou-lhes senhas? Portanto, esta é uma completa responsabilidade no Mas isso também é partindo do princípio que vamos passar cada vez mais tempo em guerra. Não é? Isto é um discurso, mas os países têm que... Olha, o mundo... Mas era giro, por exemplo, pedir às pessoas que propõem quanto é que ia custar o serviço militar obrigatório para toda a gente, apresentarem a conta e dizer, pronto, injeta-se isso na defesa. Por ano. É pá, porque não há de ser Mas uma já coisa... se fazem tantos Mas é que, estudos... reparam isso bem, até mas isso tem que haver... Não há de ser uma coisa barata. E Esse estudo tem que estar feito. Onde é que está a curva? Onde é que para ti é apelativo passares para a vida militar? É com certeza tão grande. É que nós temos vários desequilíbrios no país. O país é o que é. O país não é aquele que nós sonhámos hoje à noite. É o país que existe. E, portanto, se a minha curva... Se eu só tenho pessoas a ingressar nas Forças Armadas quando lhes estou a pagar o triplo do que é um médico, eu não o posso fazer, ainda que tenha o dinheiro. Não o posso fazer. Quer dizer, não vai uma gala receber 3.000 euros e o médico 1.200. Portanto, mas estas discussões têm que ser tidas. As pessoas têm que conversar. Quer dizer, eu sou contra o serviço militar obrigatório como conceito. E fiquei muito feliz quando, em vez de ter que passar não sei quantos meses numa base qualquer a rastejar pelo chão e a comer lama, só tive que ir à vida de merda estar 2 horas numa fila. Fiquei muito contente, como é evidente. E por princípio acho que qualquer coisa que seja obrigatória é má. Agora, isto não implica, ou isto não prejudica o facto de ter que se discutir. E quando me aparecem pessoas a dizer serviço militar obrigatório, isso é carne para canhão, eu ouço aquilo e digo,
Não é assim que se pode conversar. Claro que ele pode dizer, não pode ser, mas é que todos estes não podem ser contra o investimento nas Forças Armadas e depois dizerem que querem valorização das carreiras, porque as duas coisas não existem. Mas para eles existem. É chegar ao microfone da televisão e dizer a coisa simpática para as pessoas ouvirem. Só que isto é de uma profunda irresponsabilidade. Obviamente que toda e qualquer discussão que se tenha agora à volta das Forças Armadas em Portugal tem a ver com o facto de nós estarmos e temos que planear isso. Muitos dos nossos problemas a outros níveis é falta de planeamento. Porque é que hoje temos a merda de vias de comunicação que temos em Portugal, que só temos estradas, não temos comboios? Porque o país não foi planeado. Isto é evidente, não houve planeamento, não houve visão de futuro. Não houve alguém que há 20, 30 anos dissesse temos de ter uma linha de alta velocidade, norte a sul, assim assado, fosse ela qual fosse, eu não preciso de comboios, portanto não vou dizer qual é que é, mas o problema não temos comboio porque não houve planeamento. Agora temos pela frente guerras, é óbvio, já toda a gente disse. Já existe uma guerra fria, passará a conflito, mais dia menos dia. Os países têm que se preparar. E nesta preparação vamos ouvir muito populismo. Agora entrou esta nova narrativa de que a guerra vai passar mais dia menos dia. Eu também não percebo onde é que ela vem, mas os sinais são óbvios, não é? Países como Portugal têm que se preparar desta forma, com o regresso do serviço militar obrigatório para o que aí vem, ou não é a estratégia mais certa? As forças militares mais preparadas, ou algumas das mais preparadas do mundo, como a britânica ou dos Estados Unidos, não têm serviço nacional obrigatório há 50 ou 60 anos. Portanto, não me parece que a chamada readiness tenha alguma coisa a ver com haver um serviço militar obrigatório. Mas aí são carreiras mais atrativas? São, como diz o Zé Pedro, e isso faz... Mas gastas 6% do PIB. Isso faz diferença. Tens duas coisas aqui nestes países, que são as duas valem a pena para uma reflexão até um bocadinho mais profunda, que não vamos fazer agora, mas podemos depois ter, é só que depois estamos com menos tempo. As duas questões são, de facto gasta-se mais dinheiro naquilo e ganha-se melhor. 2, os sistemas são menos simpáticos para os perdedores da sociedade, os sistemas económicos, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, portanto também é mais atrativo porque tu vais mais ao charco quando és pobre do que num país mais com uma tendência mais social-democrática. Isso será atrativo também para as famílias quando os soldados morrem assim? Eu sei que falar isto nestes termos é um pouco frio demais, mas... Sim, a cultura, principalmente nos valorização Estados Unidos, da perda, se quiseres. Dos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, a cultura à volta do conceito... Os Estados Unidos adoram compensar mortes com dinheiro. A cultura à volta dos... É que não há outra soldado, o herói americano, não é? A ideia do... Não tens noção... Acho que pouca gente tem noção disto em Portugal, mas não há Serviço Nacional de Saúde nos Estados Unidos, tirando depois os veteranos. Os veteranos têm literalmente um Serviço Nacional de Saúde só para eles, em que é tudo pago e é tudo da maior qualidade possível. É uma espécie de ADSE só para os veteranos, em que eles podem ir aos melhores hospitais do país, e aquele país, para quem tem dinheiro, tem a melhor saúde do mundo. Para quem não tem, é que é uma chatice. E não é só isso, é o dos dias dos veteranos, a reintegração social, tipo... A maneira como nós aqui tratamos as pessoas que lutaram em África, por exemplo, diz muito da maneira como não há muito interesse em fazer parte das Forças Armadas, não é? Tu vais, morres pelo teu país ou arriscas a vida pelo teu país e acontece do quê a seguir? Vais para a rua pedir? É o que acontece a muitos ex-combatentes. Acompanhamento psicológico foi de zero, mas pronto, são 40 mil temas. E vamos voltar com certeza, porque estamos quase a celebrar o 25 de Abril. Sobre este debate, a minha questão essencial é: os generais estão com muita vontade, os militares estão com muita vontade de voltar à política. Há uma certa coisa ali nos militares que não ultrapassou o PSD ter-lhes tirado o Conselho da Revolução. Mediaticamente já voltaram a aparecer, não é? O PSD e o PS. Adoram. Isso é a revisão de 82. Sim. Os democratas. A iniciativa partiu do PSD. Sim, mas os democratas arrumaram com isso. E os militares voltaram aos quartéis, só que estão com saudades. Estão com saudades de definir política pública. Como a igreja. Na igreja também querem ir para a política. Isto vai ser bonito. Na igreja. E depois vais a ver em quem é que os militares e os padres que dizem que votam. Pinta Costa. É porque o Dom Linda. Não, o América Guiar. Mas ele é o confessor do Pinto da Costa também. O Dom Américo votou no Pinto da Costa. Então isto devia haver incompatibilidade, confessor e dos órgãos sociais. Mas pronto, o que é que isto acrescenta ou não? Eu acho que é um debate interessante sobre uma coisa social que o Serviço Militar Obrigatório traz, que é obrigar-te a estar um período de tempo com pessoas do teu país, venham de onde vierem, e todos vestidos de igual e não sei o quê. Isso é um Erasmus com maneiras.
É uma espécie de cola social. É muito menos que é muito mais que Erasmus, porque o Erasmus é só para quem tem dinheiro para o fazer, Sim, não é? verdade. E para quem frequenta o ensino superior, e isso a brincar é uma bolha do que é a sociedade. Há uma proposta mais moderada, eu não tenho posição sobre isto, mas há uma proposta mais moderada, com graça, sobre um serviço de voluntariado obrigatório que derrota um bocadinho a questão do voluntariado, não é? Mas no voluntariado no sentido de um serviço de ação social obrigatório, em que te põe destacado, tipo, toda a gente tem que ir fazer missões, no fundo, mas ninguém reza. Ou rezam à República. E não há segunda vida, não é? Tipo videojogos. Rezam à República e à democracia liberal e à NATO, que eu acho que se calhar fazia falta as pessoas começarem a rezar à União Europeia e à República e não sei o quê. Há bocado esqueci-me dessa, porque a maior parte das vezes, a maior parte destes que defendem isto tudo sempre bonito também não querem sequer nada. Não querem nada. Falta uma coesão social e uma religião civil que a sirva. A direita não tem ajudado nada a isso, porque isso podia ser feito à volta dos valores de Abril, que são uma coisa em que cabe toda a gente, um bocadinho como os valores fundadores dos Estados Unidos, mas a direita nunca quer participar no 25 de Abril, portanto dificulta essa cola social à volta de uma coisa de peace and love. Portugal é um país muito não sei o quê, mas falta uma cola social qualquer, eu percebo que andei à procura dela. Muito bem, nós ainda não vamos à procura de colas, mas vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Olá, bem-vindos de volta para a terceira e última Agora isto parte começava tudo outra vez. do dia de reflexão. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Maria, vais mandar as pessoas para onde? Concertos do Capitão Fausto na Cultura Gesto esta semana. É possível que apareçam alguns bilhetes de última hora à venda e eles vão atuar também em Vila Real. Eu fui ontem ao concerto e é muito bonito e vale muito a pena. O que é que eu tenho mais aqui? Tenho Tigerman no Lux na próxima, Legendary Tigerman na próxima quinta-feira no Lux, não esta, dia 11 de Abril. E este domingo, às 6 da tarde, Tape Junk e Pedro Branco irão atuar na Academia Dramática Familiar em Pedroços, numa bela matiné, onde conto também estar presente e vai ser uma bonita festa e eles são muito lindos. Muito bem, eu vou mandar às pessoas uma coisa que todos nós devíamos ter uma vez na vida, que é um momento Eureka. O filme chama-se Eureka, do realizador argentino Lisandro Alonso. É uma coprodução portuguesa e tem uma atriz que nós estamos mais habituados a ver em novelas, mas que tem feito também cinema e teatro, que é a Luísa Cruz, e contracena com um ator também muito conhecido, que é o Viggo Mortensen. Portanto, é muito giro vê-la como freira num cenário de um western. O filme está dividido em três. Aquilo é sobretudo sobre uma exploração, meditação, quiser uma fábula sobre o impacto dos indígenas, aliás, do pós-colonialismo na vida dos indígenas, mas aquilo é tudo muito místico e inventado. Primeiro começa como um western, depois vira para um policial e terminamos numa floresta. Portanto, é assim uma coisa mesmo para viajar novamente. Eu ando aqui a sugerir muitas coisas para viajar na maionese, mas acho que é bom para termos mais caóticos. E tem a coisa boa de ter sido uma coprodução portuguesa, portanto temos lá dinheiro. Foi gravado também na Praia da Ursa, há lá um plano muito bonito filmado na Praia da Ursa. Portanto é um convite aos portugueses e às portuguesas para irem ver as coisas boas que andamos a fazer lá fora. Eureka do Lisandro Alonso, que estreia esta quinta-feira. José Pedro Silva vais mandar as pessoas onde? A Praia da Ursa lá fora? Muito bem. Não, a Praia da Ursa não, mas o filme é. O filme não é o que andamos a fazer bonito cá dentro. Mas é só um bocadinho, também não posso exagerar. O filme são quase 3 horas e é só Como a música da Carminho. Sim, exato. Exato. Olha que ganhou até aquela tal história. Não comeces com isso. A atriz aparece muito mais tempo do que a Carminho neste filme. Bem, mas nós tivemos a discussão sobre se merecia ou não. Muito bem. Eu é muito simples hoje também, porque nós andamos com tanta coisa para ver que não se consegue fazer assim. Eu vou arrumando as coisas, está bem? Vai, até podes ir andando se quiser. Que é o Tokyo Vice. É uma série da HBO. E que estou a gostar muito, e portanto só tenho essa recomendação a fazer, porque comecei a ver para me distrair de tanta guerra e tanto problema. E estou a gostar bastante. E eu, como tenho tido problemas com séries, porque 1 ou 2 episódios e está bom, e agora foram 2 de seguida. A primeira a Gentleman e agora a Tokyo Vice. E, portanto, recomendo para quem gosta destas coisas todas muito nipónicas e com os Yakuza e a máfia nipónica. É muito gira a série. Entretenimento, mas é... Sendo que entretenimento mais ou menos, porque é a história de um jornalista norte-americano que foi para lá não ser correspondente, mas ser mesmo jornalista japonês,
e que se põe a investigar. E começa, como todos começavam. Filipe Santos Costa. Exatamente. Beijinhos para o Filipe. Beijinhos, Filipe. Eu não mando nada porque eu não Muitas conheço. saudades. Começavam todos pela área sempre do crime, e ele, mas o crime de rua, aquela coisa básica, não é? E ele vai por ali fora e entra mesmo nos Yakuza, não é? Portanto, na máfia. E, portanto, estava a dizer que era entretenimento, mas também há ali um fundo de história verídica. Está bem, não contes mais. Pode ser? Já chega. Senão as pessoas Não, isto vão é ver. sinopse, isto é sinopse. Pois, mas filho. acho que Não, já não estás disse. a exagerar. Estás a dar Não. spoiler. Isto é sinopse. Tens de respeitar. Tu não vês séries, não sabes o que é um spoiler. É Tá bom. sinopse, está lá escrito. Não, mas as pessoas Era que ótimo veem saber esta- ipsis verbis a sinopse, está na HBO. É, Eu eu tinha percebo. citado. Palavra por Eu agora vou palavra. correr mudar aquela. Jornê, vais mandar as pessoas onde? Bem, eu por acaso também ia mandar séries, documentários, porque eu, parte do meu contrato com o meu operador envolve eu ter Amazon Prime, mas eu não estava a dar grande uso àquilo. E por acaso agora, nas últimas 2 ou 3 semanas, dei. E vi, porque eu queria ver aqueles All or Nothings, mas vi do Arsenal, porque era o que me interessava, e está giro até. Mas, não é espetacular, mas está giro, portanto, se alguém for do Arsenal, recomendo. Vi o documentário do Pinto da Costa. E se não recomendo, achei horrível. Como muitos, mas queria deixar um apelo, que é, como muitos documentários, nomeadamente o do Figo, a única parte boa é quando aparece o Futre. E portanto eu gostava de pôr à consideração a ver um documentário sobre Só o sobre Futre. o futuro. Mas não há já. Devia haver. No mínimo devia haver. Não compreendo como é que não há. Olha, boa mas pergunta. eu acho Mas que eu é. acho que é. Eu acho que foi assim que fez, não foi um telefilme. Acho eu. Eu vi qual é Não a tenho a coisa do certeza, Futre. eu acho que é um telefilme. Pronto, mas fazia falta um documentário do Futre, de vários Com o episódios. Com o Futre a aparecer em todos, muitas vezes, como apareceu no do Figo. No fundo, o do Figo é sobre o Futre. Será que o documentário do Futre só ias gostar da parte em que era mesmo só o Futre? Ali, Provavelmente. Sim, também, eventualmente. O documentário do Figo é sobre o Futre. Não sei se já viste o documentário Não vi. sobre a Não vi. transferência do Figo do Barcelona para o Real Madrid. basicamente é o Futre. Mas aquilo é o Futre. Não vi. É verdade. E é sobre só uma coisa que o Futre fez na vida dele, uma de 1000, não é? Que foi, olha, quando eu ajudei o Real Madrid a comprar o Figo ao Barcelona. E o China. Agora pensa a quantidade de coisas que se podiam explorar num documentário só sobre o E eu fui a Vila Moura e estava lá o China. Eu disse: China, não tens que me ajudar a convencer o Luís que. Já E meteu dinheiro ao bolso, ele admite. Já disse, Meteu dinheiro ao bolso. já disse ao Florentino que isto me dava 1 milhão de euros e eu depois dou-te um bocado, China, pelo menos gasta aqui. Boa imitação. Amazon Prime. E estou a ver uma série na qual estou muito viciado, mas que já me dizem que fica péssima. Portanto, só estou na primeira temporada, mas já estou a acabar, que é o The Man in the High Castle. Pois, eu não acabei de ver. Mas isso também é baseado em livros que acho que são muito melhores do que a série. Mas isso geralmente acontece. Geralmente. História não é da sempre. nossa vida, mas a série está-me a agarrar bastante e gosto da ideia. Aquilo perturba-me um bocado, eu gosto disso. Isso é como é que é os nazis que se não tivessem perdido, não é? Se os nazis tivessem tido a bomba primeiro e tivessem Exatamente. ocupado a parte ocidental e central dos Estados Unidos, o Japão ficava com a parte oriental e aquilo tem um pormenor delicioso que arrepia todos os momentos daquela série, que é todos os agentes da autoridade do lado do ocupado japonês, todas as pessoas que mandam no que é que seja, qualquer polícia é japonês, mas do lado nazi chamam-se todos Smith e são todos americanos. E tu vês a plausibilidade daquilo, irrita um bocadinho, mas é gira. Eu tenho outra sugestão, não me estou a lembrar do nome, mas é também mas é nos Estados Unidos. A história passa nos Estados Unidos e depois recomendo. Bom, estão feitas as recomendações todas ou não? E até a tua ridícula deste preciso momento. Que eu tenho uma recomendação, mas Porque não me lembro, não vou estar aqui a tinha aqui inventar. uma recomendação, mas não me American lembro. qualquer coisa. Trazes para a semana. Também é baseado num livro. Eu tinha 5 recomendações. Só não me lembro. Tá bom. Tá, Eu vamos tinha embora. 20. Adeus. Adeus, beijinhos, nós temos que ir à nossa vida. Hoje que estas somos em pessoas já todas me as estão a irritar. plataformas. E no Hoje somos em todas as Transistor. plataformas e No Transistor. tentem sempre não falar por cima das pessoas, que é uma coisa que estes cavalheiros e cavalheiras não respeitam. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana. Saudinha da boa. Moderadores. Vamos ver se eu regresso para a semana, não é? Com isto. Pois é. Não, mas não é por causa O quê? disso. Vais para o governo? Não, vai a parir. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana